feridas, chagas malignas sobre todos aqueles que têm o sinal da besta. Foi estudado, eu acho. Porque essa religião chamada espiritismo, ela vai se desenvolver, ela vai crescer, vai ganhar força, vai ganhar confiança dos líderes da terra, para que quando chegue a sexta praga, o espiritismo realmente exerça influência sobre esses reis da terra. Vocês acham que algum reformista vai fazer meditação ou yoga tarde sobre a segunda vinda e os enganos que já estão avançados em andamento relacionados a alguns aspectos? A gente não vai conseguir estudar profundamente todos os enganos que já estão profundamente em andamento, mas a gente separou alguns pontos interessantes. 3 coisas para nós iniciarmos com elas em mente quando falamos sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Primeiro, Mateus 24:36. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Nós estamos aqui, vamos falar sobre a segunda vinda, mas a gente não sabe quando é, né, Rômulo? A gente não sabe, a gente não faz a menor ideia. O Senhor Jesus falou que daquele dia e hora ninguém sabe. Então, a gente vai estudar, mas não sabe o dia que isso vai acontecer. Já pensou? Mas tem mais um texto. 1 Tessalonicenses 5:4. Não estais em trevas, para que aquele dia como ladrão vos encontre. O que significa isso? Nós vamos ser pegos como ladrão, de surpresa? De forma nenhuma. O texto fala, não estais em trevas. Quem vai ser pego como um ladrão na segunda vinda é quem está em trevas. Aí interessante, porque primeiro diz assim, daquele dia e hora, ninguém sabe. Por outro lado, você não vai ser pego de surpresa, como ladrão. Aí vem o terceiro texto que completa o entendimento. Mateus 16:3. E pela manhã, você diz assim, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Então esse terceiro texto vem fechar o entendimento. Daquele dia e hora ninguém sabe. Em compensação, os que não estão em trevas não serão pegos de surpresa. Por quê? Porque eles conseguem ler a palavra de Deus e observar por aquilo que está escrito, discernindo que os sinais estão se cumprindo e o tempo está próximo. Pegamos só 3 textos, mas conseguimos observar nesses poucos textos que a ideia central é a volta de Jesus, a sua segunda vinda, conforme o texto de Hebreus que Rosa acabou de ler. Qual o propósito da segunda vinda de Cristo? Quando o Senhor Jesus veio pela primeira vez à Terra, nasceu como um bebezinho e aqui andou durante 33 anos, o propósito era outro. O que Jesus veio fazer quando veio aqui pela primeira vez na Terra? Ele veio salvar, mas ele veio anunciar o Evangelho. Ele ainda não tinha vindo para buscar os seus, há 2000 anos atrás. Agora, na segunda vinda, qual é o propósito dele? Aí já é outro propósito, realmente já é buscar os seus. Satanás tentará enganar os escolhidos. Vamos ler Mateus 24, verso 23, 24, 25 e 26. Mateus 24. Então, aqui a gente percebe que a palavra de Deus diz assim, olha, até vocês que estão vigiando, que são chamados eleitos e escolhidos, podem ou poderiam vir a ser enganados, porque Satanás tentará enganar os escolhidos. Cristo vem buscar uma igreja que já está preparada. Ele não irá nos preparar em sua segunda vinda. Nós podemos ver isso quando estudamos sobre o selamento, né? Quando há o selamento, há o fechamento da porta da graça, ali
os servos de Deus que serão salvos estarão preparados. Ele não vem buscar uma igreja que não está pronta. Ele vem buscar uma igreja que já estará pronta. Mateus 25:10. Então, quando ele vem e a igreja ouve, está aí o noivo, ela entra com ele nas bodas, está pronto, fechou-se a porta. Ele não vem preparar a noiva estará preparada. 1 Tessalonicenses 5:23. Então isso confirma que na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós já seremos encontrados preparados. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Então, sabendo que essas coisas estão por vir, que tipo de pessoa convém que cada um de nós seja, para quando ele vier, possa nos encontrar imaculados e incontaminados? É a pergunta da carta de Pedro. 3 textos que confirmam: ele vem buscar uma igreja preparada. Sua vinda será visível. Mateus 24, versos 27 e 30. Leu até o 30? Irmãos, a vinda do Senhor Jesus será visível e todo olho, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então sua vinda será visível. Eventos importantes antes da sua vinda. Aí a gente começa a analisar aqui alguns eventos que eu coloquei para nós conversarmos sobre eles antes da segunda vinda, na iminência da vinda de Jesus. Primeiro, a porta da graça está fechada. A partir desse momento, começam a cair as 7 pragas ditas em Apocalipse 16. Vamos ler Apocalipse 16, versos 2, 3, 4, 8 e 10. Apocalipse 16. Então, peraí, a primeira praga: feridas malignas para as pessoas que têm o sinal da besta. Algum de nós aqui tem dúvidas sobre o que é essa praga? Não, ela é muito clara. Feridas, chagas malignas sobre todos aqueles que têm o sinal da besta. Foi estudado, eu acho que já foi falado, né? Provavelmente nos estudos, sobre o que é o sinal de Deus e o que é o sinal da besta. Então, todos aqueles que não tiverem o sinal de Deus, o selo do Deus vivo, representado pelo sábado do 4º mandamento, sofrerão, porque terão a marca da besta. O verso 3. Então, foi derramado pelo segundo anjo a segunda taça no mar, que se transformou em sangue, e todo ser vivente que há no mar morreu. Segunda praga. Terceira, verso 4. Então, o terceiro anjo derramou a terceira taça, agora nos rios, que também se converteu em sangue. Imaginem o mundo, vamos começar a imaginar o mundo nessa condição. Porque se nós avaliarmos que as pragas, elas não são universais. Porque se fossem universais, nós não conseguiríamos chegar até a 7ª. Então as pragas, elas são localizadas, né? Então, a exceção à praga das chagas malignas, porque diz que alcançará todos os adoradores que têm o sinal da besta. Aí depois, o mar se converte em sangue, os rios se convertem em sangue. Como foi mencionado, os seres vivos do mar e dos rios estão mortos. Então aí já está afetando grandemente a população da terra. Vamos ler o verso 8. Irmãos, essa praga do aquecimento do sol, ela vai alcançar o povo de Deus? O povo de Deus vai sofrer com essa 4ª praga do aquecimento do sol? Não ache, tenha certeza, está escrito. Está escrito, o povo de Deus também vai sofrer com o aquecimento do sol. Todos nós vamos sofrer se estivermos vivos, é óbvio, né? Com o aquecimento do sol. Sabemos disso. Verso 10. Aonde foi derramada essa 5ª praga?
no trono da besta. E ali eles se retorciam, não só de dor, como de raiva, né? Como de ódio também. E aí eles já estão caçando os culpados. Quem serão os culpados? Os quais eles já estarão atrás procurando. Apocalipse 16, verso 12 até o 16. Então, essa aí, a sexta praga, já é um pouco mais interessante para nós, né? O que Uriah Smith considera em seu livro. Eu trouxe aqui para nós olharmos o mapa da Turquia, porque Uriah Smith, ele fala em seu livro Profecias do Apocalipse, que o mais provável na análise dele, que tem a aquiescência da irmã White, ela não se manifestou em nenhum ponto contrário ao livro, ao que está escrito no livro de Profecias do Apocalipse, deveria ser distribuído como folhas de outono também. Então, ele considera na análise dele que a secagem literal do rio Eufrates, que fica ali na região da Turquia, não impactaria em nada como uma praga para que os reis do Oriente, porque tem um objetivo a secagem do rio Eufrates, é para que abra caminho para que venham os reis do Oriente e se congreguem no lugar chamado Armagedon para matar. Então, quando ele analisa, ele vê e fala o seguinte: não faz sentido, não impacta em nada. Mas já a destruição dos povos que eram chamados otomanos, aí já faz sentido para o cumprimento dessa profecia. O rio Eufrates, ele fica ali. O povo otomano, que hoje é o povo que a gente fala que ocupa a Turquia, mas não só eles, porque tem árabes espalhados por toda a região ali do Oriente Médio. Se nós analisarmos o que tem acontecido, o que tem sido fomentado contra cristãos e árabes, essa coisa de separar, sabe? De colocar uns contra os outros, Oriente contra Ocidente, a gente encontra todo o sentido de que em algum momento o povo árabe vai ser, segundo o entendimento de Uriah Smith, destruído pelo povo do Ocidente. Em algum momento próximo da sexta praga, a gente vai perceber esse conflito se agravando para que na sexta praga isso possa acontecer, se Uriah Smith está correto na análise dele. Tem muita coisa que acontece no mundo geopolítico que nós aqui embaixo não temos noção nem consciência. Esse movimento de árabes que tem se espalhado pelo mundo com a religião islâmica, que alguns dizem assim que o terrorista, ele é um ser desvirtuando a religião islâmica. Mas isso não é verdade, isso é mentira. Porque se nós pegarmos o Alcorão e formos ler o que diz o Alcorão, o terrorista, ele é o islâmico raiz. Eu diria que ele é o reformista do Islã. Ele é aquele que busca cumprir o que o islamismo requer. Então, o terror... Então, hoje eles têm se espalhado pelo mundo e nós podemos ver que tem sido fomentado essa divisão de cristãos e árabes. Em algum momento, quem manipula essa situação, que nós não sabemos quem é, mas há alguém que manipula tudo isso, isso vai alcançar um ápice para que quando chegarmos na sexta praga, de fato isso possa acontecer. Essa guerra literal contra os árabes. Se Uriah Smith está correto. Se Uriah Smith estiver correto, que essa é a análise dele, que a gente considera como a mais viável, como a mais correta. Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Isso. Os árabes, a religião deles é o islamismo. O Alcorão é a Bíblia deles.
É a Bíblia deles. E o que acontece? Maomé foi o profeta que fundou o islamismo. Então, há uma coisa assim que todo mundo costuma dizer: é bíblica essa briga entre judeus e árabes, por causa de Isaac e Ismael. Só que preste atenção, os árabes são descendentes de Ismael, mas o islamismo não tem nada a ver com Ismael. O islamismo foi fundado por Maomé. Então, quem conduziu o povo árabe para a religião do islamismo foi Maomé. Assim como quem conduziu para o cristianismo foi Jesus Cristo, quem conduziu para o islamismo foi Maomé. Então, quando a gente escuta muito falar isso, a guerra bíblica de Isaac contra Ismael, não é bem assim não, porque quem fundou essa religião não foi Ismael, certo? O povo árabe é descendente de Ismael, mas a religião não foi fundada por Ismael, e sim por Maomé. E eles seguem os ensinos de Maomé, é em Maomé que eles acreditam, tá? Aí tem um outro acontecimento que é falado aí, nesse momento da história. Eu vou ler esse texto, vocês procurem manter os ouvidos bem abertos e prestarem atenção nesse texto. Também dentro desse mesmo contexto aí, desse momento aí da história, Uriah Smith diz o seguinte: os 3 espíritos imundos. Outro acontecimento digno de nota sobre esta praga é a saída dos 3 espíritos imundos a fim de congregarem as nações para a grande batalha. Então preste atenção, quem congrega as nações para a grande batalha são os 3 espíritos imundos. O movimento espalhado por todo o mundo, conhecido por espiritismo moderno, é em todo sentido um meio apropriado para a realização desta obra. Mas perguntar-se-á, como é que uma obra que já está realizando-se pode ser designada por aquela expressão, quando os espíritos só são apresentados na profecia por altura do derramamento da 6ª praga, que é ainda futura? Conseguiram entender o raciocínio? Uriah Smith fala assim: como é que estão apresentando o espiritismo moderno, que vai agir na união dos 3 espíritos imundos, congregando as nações lá na 6ª praga, e ele já está se manifestando desde agora, se fala nele? Uriah Smith levanta essa questão, e aí ele diz assim: respondemos que neste, como em muitos outros movimentos, os instrumentos designados pelo céu no cumprimento de certos fins passam por um processo de preparação preliminar para o papel que hão de desempenhar. Assim, antes de os espíritos poderem ter uma autoridade absoluta sobre as nações, que consigam reuni-las para a batalha contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tem primeiro de ganhar terreno entre as nações da terra e conseguir que os seus ensinos sejam recebidos como vindos de Deus e que a sua palavra seja recebida como lei. Estão agora fazendo esta obra e, depois de terem ganho completa influência sobre as nações em questão, que instrumento mais apto poderá ser empregado com o fim de as congregar para uma empresa tão temerária e desesperada? Irmãos, vamos lá traduzir esse texto grande. Por que o espiritismo que está se desenvolvendo agora, diz Uriah Smith lá atrás, ele vai agir lá na 6ª praga, congregando os reis da terra? Aí ele diz assim: nós podemos explicar. Ele precisa se desenvolver. Está acontecendo um processo. Lá na época dele, ele diz: já está acontecendo um processo, está em andamento. Por quê? Leva tempo até que essa
doutrina do Espiritismo consiga ganhar confiança de todos os reis da terra, de maneira que possa influenciá-los a se congregarem na sexta praga. Deu para entenderem isso? Protestantismo apostatado, irmãos. O que é protestantismo apostatado? Que é a mesma coisa que as filhas de Babilônia. Aqueles que receberam o selo da besta, que é a guarda do domínio, imposta por lei, que passa a ser o selo da besta. Irmãos, protestantismo apostatado. Todas as igrejas que lá atrás, desde lá atrás, quando foi o primeiro anjo, diz assim, caiu a grande Babilônia, rejeitaram a mensagem que foi dada lá atrás sobre a validade da lei de Deus e a guarda do sábado. Ali eles começaram o processo de filhas de Babilônia e crescem até hoje, porque a cada dia abre-se uma porta diferente. Então todos que rejeitaram isso desde lá, as igrejas tradicionais, se tornaram filhas de Babilônia naquele momento. Até aquele momento não eram chamadas de filhas de Babilônia. Tanto que a irmã White veio de uma igreja metodista. Mas a partir do momento que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo lá atrás, caiu a grande Babilônia. Então vejamos, aí chegou ele a o povo poder fazer essa luta. Fátima, você ficou com alguma dúvida? Fala, pode perguntar. Então eu vou te falar. Uriah Smith, lá no tempo dele, quando ele estava escrevendo o livro Profecias do Apocalipse, ele observava que o Espiritismo já estava em desenvolvimento, já existia o Espiritismo. E aí ele diz assim, por que já existe o Espiritismo e é uma religião que vai agir junto com os três espíritos imundos só lá na frente, na sexta praga? Aí ele diz assim, já entendi por quê. Porque essa religião chamada Espiritismo, ela vai se desenvolver, ela vai crescer, vai ganhar força, vai ganhar confiança dos líderes da terra, para que quando chegue a sexta praga, o Espiritismo realmente exerça influência sobre esses reis da terra. Quando a gente fala o Espiritismo exerça influência sobre esses reis da terra, na realidade a gente está falando dos demônios que guiam essa religião. Eles de fato vão estar influenciando os reis da terra. Entendeu? É isso aí que ele fala. Mataus, é isso que eu falo, não. A análise de Uriah Smith no livro As Profecias de Apocalipse, nós falamos isso desde o início. Não sabemos se será dessa forma, mas a interpretação de Uriah Smith, que teve o apoio de Ellen White, é essa. A secagem do rio Eufrates na sexta praga é a destruição do povo que habita aquela região. O povo que habita aquela região, agora nesse tempo se manifesta o anticristo. Livro Educação, página 150. Aqui o negócio começa a ficar mais interessante, irmãos. Enganos satânicos nos últimos dias é o tópico do livro. O mais forte baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecador declarado, ou do degradado proscrito. É a vida que parece virtuosa, honrada e nobre, mas em que se alimenta um pecado ou se acaricia um vício. Gênio, talento, simpatia, mesmo ações generosas e benévolas, podem assim tornar-se engodos de Satanás para levar almas ao precipício da ruína. O que ela está falando aqui, igreja? Ela está dizendo assim, olha, aquele que é um ímpio declarado, esse aí não é o perigo para nós, igreja de Deus, mas aquele que é gentil, que é talentoso, que é simpático, que faz boas ações, que é generoso, esse aí é que vai ser usado por Satanás para levar algumas almas à ruína.
Entenderam? Aquele ímpio declarado não é problema para nós. Mas nos enganos satânicos dos últimos dias, o perigo está naqueles que são talentosos e bons e generosos. Tem cheiro de cristão, sabe? Tem roupa de crente, tem cara de crente, tem sorriso de crente, dá dízimo de crente, dá oferta de crente. Aquele que tem tudo de crente só não é crente. Esse é o perigo dos últimos dias. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos, quando é que alguns darão ouvidos a espíritos de demônios e desviarão alguns da fé? Segundo o texto de Timóteo. Interpretação de texto, igreja. Quando é que alguns darão ouvidos a espíritos de demônios? Nos últimos dias. Quando são os últimos dias? Chegamos no tempo. Tem pior. Dois grandes enganos estão sendo preparados, segundo os textos. Primeiros Escritos 87. Os santos precisam, prestem atenção, por favor. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Irmãos, quem é que vai aparecer para nós com doutrinas de demônios e vão falar conosco? Queridos nossos irmãos, não, são demônios, mas quando você fala que são demônios, muitos vão ser enganados porque acreditarão que são seus queridos. É a mãe, é um irmão, é um filho, é um pai, é um esposo, é uma esposa. Não é um desconhecido qualquer que vai aparecer e dizer para você: Romilda, eu vim direto do céu para te falar que o sábado não é mais obrigatório, que agora é o domingo, diz o texto. Só tem um detalhe: o povo de Deus, como eu falava hoje de manhã em uma igreja, assim como a parábola das virgens, o povo de Deus está dormindo, irmãos. Sabe por que o povo de Deus está dormindo? É impressionante como a gente se distrai assim, irmãos. Prestem atenção. Por que o povo de Deus está dormindo? A parábola das 10 virgens diz que as 10 estão fazendo o quê? Quando o noivo vem e ouve-se o grito: eis o noivo está chegando. O que as 10 estão fazendo? Tanto as que têm azeite como as que não têm. Tanto as sábias como as nécias. Todos nós estamos dormindo. Todos nós estamos embalados no mesmo sono maligno que impede a gente de ver, de estudar, de ler, de entender, de sair de casa e vir aqui estudar. É o mesmo sono, irmãos. Todas as nécias, as sábias, as loucas, todas estão dormindo. E aí, quando vem o noivo, eis o noivo, alguém vai gritar. Aí acorda todo mundo e vem correndo. Só que algumas, para honra e glória de Deus, quando foram dormir,
fizeram a reservinha. De vez em quando, mesmo com calor escaldante de 38 graus, se dispunha a sair de casa. Eu vou lá escutar um pouquinho um estudo bíblico. Eu vou hoje lá participar um pouquinho da escola sabatina, com muita dificuldade, mas vem com aquela preguiça. Cochila um pouco, fica um pouco acordado. Cochila um pouco, fica um pouco acordado. Mas veio. Então esse fez uma reservinha de azeite. E outros não fizeram reservinha nenhuma. Irmãos, o texto fala assim, olha, nós seremos obrigados a sustentar a verdade que nós conhecemos das Escrituras. Deixa eu falar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você nunca leu? O Espírito Santo vai fazer você lembrar de ensinos, doutrinas, de apostasias, que você nunca estudou sobre elas? E nem ouviu falar? Pois é, porque o que diz o texto é que você vai ser obrigado a sustentar o que está escrito na Escritura, a verdade presente, sem ter a Bíblia na sua mão também. Então você tem que saber. Você pode até não ter decorado, eu e meu esposo falaram, mas pelo menos se você tiver certeza que o texto é bíblico, porque a gente às vezes vê também citações, que nem a Bíblia fala, e a Bíblia não fala. Eu já vi irmão falando assim, igual está escrito na palavra, né? Não está escrito na palavra, entendeu? Então a gente tem que ter certeza. Pode ser. Olha só o grande conflito, página 588. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Dá as mãos, né? Enquanto um engano dá as mãos a um espírito imundo, o outro engano dá a mão a outro espírito imundo. E eu destaquei aqui que é afirmado que Satanás, não é que ele talvez, não, há uma afirmação. Ele há de enredar o povo, é uma certeza. O povo vai ser enredado por isso. É o que está escrito. Mensagens Escolhidas, volume 3. Olha esse texto, igreja. Presta atenção. Anjos maus, em forma humana, falarão com os que conhecem a verdade. Quem são os que conhecem a verdade? Vocês conhecem, né? Então é com vocês mesmo, olha. Anjos maus, em forma humana, falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Os adventistas do sétimo dia esqueceram a advertência dada no 6º capítulo de Efésios. Pausa aqui. O que fala lá no 6º capítulo de Efésios? Vou ler o verso 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então olha aqui, os adventistas do sétimo dia esqueceram a advertência dada no 6º capítulo de Efésios. Qual é a advertência? A vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra potestades. Estamos empenhados numa peleja contra as hostes das trevas. A menos que sigamos nosso dirigente bem de perto. Quem é nosso dirigente? Jesus Cristo. Satanás obterá a vitória sobre nós. Irmãos, vocês perceberam o problema desse texto? Vocês perceberam o problema desse texto? Anjos maus em forma humana falarão com vocês. Falarão com vocês. Anjos maus, disfarçados como crentes, atuarão em nossas fileiras,
para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazei um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes das agências satânicas. Esses poderes do mal se juntarão aonde? Em nossas reuniões. Não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 504 e 505. Irmãos, aonde os anjos maus se sentarão? Na igreja, reunião de comissão, reorganização da Assembleia. Eles estão vindo aos cultos, mas não é para buscar uma bênção. É para desanimar cada um de nós, é para desvirtuar a verdade bíblica. São pessoas, Fátima. São anjos maus personificando pessoas. São pessoas, como nós aqui. Pode falar. Eles vêm para combater as influências do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus está trabalhando no seu coração, para você abandonar um comportamento errado, vencer um vício, vencer um pecado, eles estão aqui para convencer você de que você não precisa, não é assim. Aquilo lá que falou é fanatismo, aquilo lá que falou é exagero, não precisa disso. Isso é doutrina deles, não é doutrina de Deus, entendeu? Então o Espírito Santo pega uma mensagem, pega um louvor e usa esse momento para trabalhar no seu coração, para que você possa realmente se entregar a Cristo e vencer as dificuldades que porventura você ainda tenha. E esses espíritos enganadores falam assim, não precisa disso não. Não quero saber disso não. Isso é exagero. Não precisa disso. Essa irmã é fanática. Entenderam? Blavatsky. Alguém já ouviu falar em Helena Blavatsky? Helena Blavatsky é a fundadora da Teosofia. Teosofia é uma religião que concentra muito misticismo, muito ocultismo e muito no homem também, o poder, sabe? Muito no homem, está centralizado o poder para muitas coisas. E Helena Blavatsky foi a fundadora da Teosofia. Por meio de Helena Blavatsky, que viveu lá por 1800, também foi o contemporâneo de Ellen White. Aí ela faleceu, se não me falha a memória, 1881, se não me engano. 1848 ela fundou a Teosofia, se não me falha a memória da data, bem perto de 1844. E aí, com a morte dela, depois quem seguiu com esse estandarte da Teosofia foi Alice Bailey. Helena era uma russa. A Alice era inglesa, se não me falha a memória, mas depois foi viver nos Estados Unidos. Aí, Alice Bailey, ela seguiu com os ensinos da Teosofia. E aí eu pensei, é muito interessante como uma coisa foi se juntando à outra e eu nem fazia ideia de onde eu iria chegar. O objetivo da Teosofia, os objetivos da sociedade teosófica hoje são, prestem atenção, porque a gente precisa construir um pensamento. Formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade. Já ouviram falar alguma coisa semelhante? De que o mundo precisa se unir em um só para formar uma sociedade fraternal e única? Formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, de credo, de sexo, de casta ou de cor. Encorajar o estudo da religião comparada, filosofia e ciência. Investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem.
O principal propósito da teosofia, como ela foi chamada, era abrir a porta para os ensinos ocultistas se propagarem por toda a sociedade ocidental. Porque a origem, o fundamento, a base do que você encontra na teosofia está nos movimentos que vêm do Oriente. Então, o objetivo da teosofia seria pegar não é religião, né? Esses conceitos que vêm do Oriente e implantar eles no Ocidente. Ela se concentrou no desenvolvimento dos poderes ocultos dentro do indivíduo, em vez de se preocupar simplesmente em contactar os mortos, como fazia o movimento espiritualista. Olha só, o poder que está dentro do homem e que é capaz de transformar a vida de qualquer um de nós. Já ouviram falar disso? Você pode, você consegue, você é capaz, você tem a força dentro de você. Já ouviram falar na Bíblia de Simão Mago? Pois é, você pega um poder que tem em você e você pode até ganhar dinheiro com ele. Você pode, você é capaz, porque a palavra de Deus diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso. Já ouviram esse tipo de fala? Está muito no movimento coach atual, né? Não, já ouviram falar dos coaches? Os coaches que frequentam as igrejas todas, até nossas. Você pode, você é capaz, você consegue, você vai enriquecer. Seu pai é o dono do ouro e da prata. O poder está em você, basta você acreditar que você consegue. Tem origem na teosofia. Quando a gente pesquisa, a gente encontra a origem de onde veio isso, da teosofia. A mãe do movimento Nova Era. Já ouviram falar do movimento Nova Era? O movimento Nova Era envolve muita coisa. E o lema do movimento Nova Era era um dos principais dogmas do pensamento Nova Era é paz e boa vontade e a unidade em toda a humanidade. Esse é o lema do movimento Nova Era. Agora tem uma coisa interessante. Alice Bailey, que é a mãe do movimento Nova Era, que é a que seguiu com o estandarte de Helena Blavatsky, ela participou, foi cofundadora da ONU. Sabem o que é ONU? Organização das Nações Unidas. Vão construindo o pensamento. Ela foi cofundadora. Ela participou da ideia do plano de criação da ONU. Tanto que o movimento Boa Vontade, Alice morreu em 1950, mas o movimento da Boa Vontade, ele se espalhou por todo o mundo, ele ainda existe. E ele recebe ainda financiamento, dinheiro da ONU, da Unesco e da Unicef. Por que será, irmãos? Vocês já ouviram falar no Brasil LBV? Vocês conhecem a origem da LBV? Alziro Zaru, ele, em uma palestra espírita, foi dito para ele assim no final: olha, o espírito do tibetano, porque Alice, ela escreveu muitos livros inspirada pelo espírito de um tibetano. E aí, em uma palestra, no final disseram para Alziro Zaru: olha, o espírito tibetano diz que você é o homem que vai fundar aqui no Brasil o movimento. E aí ele fundou a LBV. Lá também em 1950, perto, 5 anos depois da fundação da ONU, quando o movimento da Boa Vontade Mundial estava se espalhando pelo mundo. Fraternidade, paz e igualdade entre toda a humanidade. É interessante que há filosofias de Alice Bailey impregnada em geral, inclusive em todas as igrejas por aí.
em todo lugar. Alice Bailey na chamada ciência. Só um parênteses aqui, para a gente poder... depois eu falo dele então. Já ouviram falar em parapsicologia? A psicologia, ela estuda alguns fenômenos, alguns comportamentos. E a parapsicologia, ela estuda comportamentos sobrenaturais, com base na ciência. Com base na ciência, com o aval da ciência, irmãos. Parapsicologia é ciência. É estudada em universidade, utilizando técnicas de regressão, hipnose, metafísica e dentre outras técnicas. Hipnose se estuda hoje em universidade. Então, parapsicologia é estudada em universidade com base em ciência. Técnicas desse tipo são de Alice Bailey na ciência. A gente pensa assim, como que igrejas podem se envolver com ideias da nova era? Muito forte. E ela dizia assim, olha, conquiste as escolas e as igrejas e você vai conseguir manipular a sociedade. Será que todo mundo sabe disso e o diabo não sabe? Só o diabo que não sabe. Filosofias da nova era em todo lugar. Florais. Quem aqui conhece florais? Irmãos, florais têm a sua base no movimento Nova Era. Florais de Bach é muito famoso, né? E muita gente usa. Tem muito irmão que usa. E florais de Bach segue o mesmo princípio da homeopatia. Tem o mesmo princípio por trás dos florais de Bach. Massagens, inúmeras técnicas de massagens que são totalmente conectadas com o movimento Nova Era. Meditação e yoga. Nunca que reformista vai fazer meditação ou yoga, vocês acham? Vocês acham que algum reformista... A irmã Ruth só faz olhar para mim e rir. Eu não sei se ela está rindo de mim ou para mim. Vocês acham que algum reformista vai fazer meditação ou yoga? Não, eu perguntei isso. Eu perguntei se vocês acham que algum reformista vai fazer meditação ou yoga. Mas você acha que se nós ficarmos neutros é o melhor? Por quê? Então eu vou dizer para você, hoje de manhã. Nunca tive intenção de fazer, porque eu acho que eu tenho que entender as Irmãos, olha só, fala. Eu acho que você fala assim, por quê? Porque muitas pessoas fazem olhando para o lado da saúde, sem saber a origem dessas coisas. Então precisa ser claro. Então eu vou falar duas coisas. Primeiro, baseado no que a irmã falou aqui, para evitar de ser chato e conflito e tal, irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, olha, pregue a palavra, a tempo, fora de tempo, inste, vai redarguir, vai exortar, vai ensinar, com toda a longanimidade de doutrina, mas ensina, fala, não deixa de falar. Não me importa se eu sou chata, não me importa se todo mundo não gosta, mas eu tenho que cumprir a minha obrigação. Pregue a palavra, diz o apóstolo Paulo. Então eu vou falar. Aí isso é um ponto. Outro ponto que a Witch falou, sim, a Lila também falou, pode ter gente que está fazendo porque não sabe, porque não conhece, não foi instruído, então tem que falar. Concordo 100%. Mas irmãos, eu preciso abrir um parêntese aqui bem grande no meio disso, de falar assim, tem gente que está fazendo e não sabe. Nós nos comportamos sempre como neófitos na fé. Nós nos comportamos com muita ingenuidade. Nós não nos colocamos como quem está em um conflito entre o bem e o mal. Entendeu? Quando eu vou fazendo uma coisa sem procurar saber,
É a mesma coisa que eu comer um trem que eu não sei o que é. O que é isso que eu estou comendo? Não sei, mas eu vou comer. Pode ser até veneno, mas eu vou comer. Peraí, irmãos. Eu não sou criança. Se uma criança fez lá na escola porque não sabe. Quando a mãe descobriu, é outra história. Agora, nós que somos adultos, a gente precisa ter discernimento para poder analisar. Eu não sou obrigada a saber tudo, mas eu tenho condição de pesquisar sobre tudo. Todo mundo hoje tem um celular na mão, dá uma gugada lá, né? Qual a origem da yoga? Eu tudo faço isso. Qual a origem disso? Qual a origem daquilo? Eu tudo procuro saber. E quando a gente está vivendo um momento da história, com os textos que eu li, irmão, Satanás vai colocar seus anjos sentados, e eu não sei se já não tem algum sentado. Mas se não tem, ele vai colocar, está escrito, sentados no banco da igreja. E vai vir aqui participar das reuniões, e vai falar com você. Ele vai colocar entes queridos seus na tua frente para conversar com você, entes que já morreram. E a gente acha que ele está dormindo? Presta atenção, isso aqui é muita inocência, é simples como a Rosa falou ali, olha, existem posições na yoga que já são posições dos próprios deuses, ídolos dele lá, não sei como é que chama, aquelas divindades deles lá. Então, assim, é totalmente religioso, a yoga é totalmente mística, não tem nada fora, não, é tudo dentro, é 100% dentro, não dá nem para tirar a linguiça e comer o resto da feijoada, irmãos, tá tudo contaminado mesmo, tá? Só tem um detalhe, até aquele que é mais preguiçosinho em pesquisar, se ele pesquisou e encontrou informações a favor e contra, até esse preguiçoso pode chegar para alguém e falar: irmão, encontrei, estou na dúvida, o que você acha? Sai perguntando para as pessoas, pergunte para alguém de sua confiança, entendeu? Nem que seja dessa forma, a gente não pode hoje, em tempo de guerra, final de guerra, Satanás no corredor da morte, ficar dando essas bobeiras não, irmãos. Por que a massagem está ali no meio? Que tipo de massagem? Várias, massagem reiki. O que é massagem reiki? A pessoa impõe a mão e fica fazendo uma oração com a mão sobre seu corpo. A ayurvédica também. A massagem ayurvédica também é espiritualista da nova era. Tem várias técnicas de massagem. Tem várias. Aqui, ó, autoajuda, livros de autoajuda, igreja. O conceito, inclusive, da autoajuda, que é você encontrar em você a força que você é capaz, é do movimento da religião da teosofia. Vem da teosofia. É o Deus que está dentro de você que é capaz de te dar força. Só que eles falam na Bíblia, eles falam: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o conceito não é cristão nem bíblico. Livro de autoajuda, muito cuidado. E eu já vi em 2025 comemorar-se-á o 100º aniversário da fundação do NGSM. O aparecimento de um punhado de almas condicionantes sob o nome de Novo Grupo de Servidores do Mundo desde 1925. Pois, irmãos, preste atenção. Em 2025, completar-se-á 100 anos da criação do movimento NGSM. O que é o movimento NGSM? Novo Grupo de Servidores do Mundo. Esse grupo foi criado para estabelecer metas para que se cumpram os planos que estão nos livros de Alice Bailey. Eu vou citar algumas coisas que estão nos livros de Alice Bailey, que participou da fundação, lógico, é a criadora de tudo isso. Participou, lembrem-se, da criação da ONU, de todo o desenvolvimento de várias histórias, só que foi criado também um grupo
para mudar o rumo do mundo e implantar aquela paz e boa vontade na humanidade. Algumas coisas que estão nos livros dela, que eu encontrei. Seguem-se os fatores, obrigada, meu filho. Seguem-se os fatores que convergem em ou por volta de 2025. 2025, 100º aniversário da fundação do novo grupo de servidores do mundo, que é aquilo que ela criou lá em 1925. Conclave que ocorre nos primeiros 25 anos de cada século, o Senhor do mundo em conselho de Shambhala. O reaparecimento aqui nos interessa muito. O reaparecimento planejado da hierarquia, logo após 2025, conforme foi decidido no conclave planetário de 1425. Amor, que negócio é esse de reaparecimento planejado da hierarquia? Irmãos, no livro dela, deixa eu ver aqui o nome do livro, o livro A Exteriorização da Hierarquia. No livro dela, de Alice Daly, A Exteriorização da Hierarquia, ela diz assim que a partir de 2025, lembre-se que essa mulher já morreu em 1950. Ela diz que a partir, não é no ano de 2025, a partir de 2025, vai começar o reaparecimento planejado da hierarquia. E ela diz lá no seu livro que isso ela fala assim, o mundo, as pessoas, todos, vão começar a ver almas andando pelo mundo. Almas de mortos. O que o Espírito de Profecia... Sabe que isso me chocou profundamente? Porque o que o Espírito de Profecia nós lemos que diz que vai acontecer? Nós vamos encontrar cara a cara com os nossos queridos mortos. Satanás com seus anjos vai personificá-los. E essa Alice Daly diz em seu livro que a partir de 2025 nós vamos ter o reaparecimento planejado da hierarquia, que são mortos famosos como Krishna, Buda, Jesus Cristo. Eles vão reencarnar e reaparecer e andar entre nós. Não é muito doido isso? Quando eu estudei isso tudo, eu falei assim, gente, isso é muito doido, essa história toda muito esquisita. E quando eu parto para os textos do Espírito de Profecia, que o testemunho de Jesus fala que isso vai acontecer, para nós estarmos advertidos disso, e tem essa criatura aqui dizendo que a partir de 2025, que é daqui a 1 ano e meio, menos até do que 1 ano e meio, nós vamos encontrar almas, vai ser a reencarnação das almas aqui nesse mundo. Mas algumas coisas ela diz ali também, é um marco intermédio do ciclo de 49 anos sobre decisão da iniciação. É um outro livro dela. Esse aqui eu não fui ler não, porque a minha cabeça não aguentava mais. Clímax do desenvolvimento espiritual em deslocação do Oriente para o Ocidente. O que está acontecendo com as filosofias orientais? Tomou conta, invadiu o Ocidente. E o clímax, segundo ela, está aqui a data, e que atingirá o seu auge entre 1965 e 2025. O clímax, o auge de tudo aquilo que ela fala, que ela ensina no movimento Nova Era.
Especialmente essa coisa da reencarnação, os espíritos que vão voltar a andar pela terra, a reencarnação de Buda, Krishna e Jesus Cristo. Se lembram que está escrito que Satanás vai tentar personificar Cristo para, se possível, enganar até os escolhidos? Exatamente, é para lembrar disso mesmo. O quarto raio de harmonia através do conflito, que entrará lentamente em manifestação após 2025, a entrada de Netuno em Carneiro em 2025, simbolizando Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Irmãos, faz uma miscelânea, dá uma dor de cabeça danada estudar sobre isso. Eu vou ser sincera para vocês. Tem hora que os neurônios assim ficam pegando fogo. Mas eu quero destacar algumas coisas. Eu disse para vocês que essa mulher participou da fundação da ONU, do planejamento da ONU, que o movimento da boa vontade mundial recebe até hoje, espalhado pelo mundo, financiamento da ONU, da Unesco e do Unicef. Vocês já ouviram falar da Agenda 2030 da ONU? A Agenda 2030, que está lá no portal da ONU, ela prevê uma série de pontos que precisam ser alcançados pela humanidade toda, por todos os governos, de todos os países, até 2030. Ali fala erradicação da pobreza, fala do movimento LGBT, de racismo, de igualdade, de emancipação da mulher, fala de tudo ali. Fala de essa coisa do planeta, sabe? Que está acontecendo aí, fala de tudo. Agora tem um detalhe: tudo isso que precisa ser alcançado até 2030, eles pisaram o pé no acelerador da pandemia para cá. Pisaram, aceleraram mesmo, estão com pressa, com o apoio do Vaticano. Estão com pressa para que todas essas coisas que fazem, pesquisa depois na internet, Agenda 2030 da ONU. Aí vocês vão ver todos os pontos que tem lá, que eles querem cumprir até 2030 e que todos os países membros da ONU estão envolvidos nesse projeto. E eles agora, de 2020 para cá, pisaram fundo no acelerador para que se cumpra o prazo. Eles precisam antecipar algumas coisas. Agora eles falam muito de 2025. Tem muita coisa que precisa antecipar para 2025 começar, senão quando chegar em 2030 não vão terem atingido a meta total. É muito interessante, irmãos. É muito impressionante. E a gente percebe que essas metas, elas vão em perfeita harmonia de acordo com as metas do movimento da boa vontade de Alice Bailey. É impressionante. Paz, boa vontade e harmonia entre a humanidade. Vai muito assim ao encontro, entendeu? E as datas, elas casam muito também. A gente está falando que a sexta praga, quando une os três espíritos imundos, já está lá na frente. Então, para que ela aconteça, óbvio, as 5 pragas anteriores já aconteceram, a sacudidura, o selamento, o fechamento da porta da graça. Então, assim, para que isso tudo acelere tanto, a gente está falando que Jesus vai voltar a partir de 2025, ou em 2025, ou em 2030, ou 2040, não. Quem sabe o dia, a hora, é só Deus. A gente não sabe. Mas essas datas, elas estão em harmonia. Essas datas, elas coincidem demais. E é muito estranho. Quando eu estudei tudo isso, eu achei muito esquisito, irmãos. Eu não fazia a menor ideia desses livros. Olha, tem 4 livros dela que eu pesquisei mais. Inicia Apocalipse 17. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta,
Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Com ele quem? Com o Cordeiro, chamados e eleitos e fiéis. Não se engane. A gente está vendo um mundo que parece que a religião está acabando, né? Parece que é o fim da religião. É um mundo que não quer saber de Deus, é o ateísmo sendo propagado, é um mundo totalmente imoral, sexo por todo lado, prostituição, fornicação. Ninguém quer saber de nada mais que é certo, nem as igrejas. Mas não se engane, não se engane, porque aquela que lidera as suas filhinhas e aquela que vai conduzir, que vai receber o poder, que as autoridades darão a ela o poder, que é a besta que emergiu do mar, ela não está dormindo. No mundo ateu, ela não iria conseguir cumprir a profecia. Então, ela não está dormindo, ela está apenas criando um problema para que a sociedade clame pela solução. Quando a sociedade clamar pela solução, quem vai ser a solução? A besta que surgiu do mar, Roma. Quando a sociedade não aguentar mais, chegar no seu limite, vão clamar por solução. E aí é o momento dela poder sim voltar a falar como o dragão, porque vão dar o poder. As autoridades das nações vão dar o poder. Alguns buscam por um motivo, outros buscam por outro motivo, mas todos têm absorvido os conceitos de um dos espíritos imundos, porque na realidade é um dos espíritos imundos que se prepara para congregar os reis da terra na sexta praga para a grande batalha. Quando voltar, ele vai ser como um relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente. Quando falar eis ali, eis lá, não é ele. Não é ele. Exatamente. Então, os sinais que distinguem o falso aparecimento do falso Jesus do verdadeiro, esses sinais precisam estar muito bem aclarados na nossa mente, para que nós não venhamos cair na tentação de acreditar em alguma inteligência artificial que hoje faz morto cantar hino, pode fazer aparecer uma holografia em qualquer lugar. A gente tem que estar muito bem apercebido para a gente não cair nesse tipo de coisa. O nosso Jesus afirma que a lei não mudou. 640 e 41. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra. Essa aqui é a nossa esperança. Aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que, à distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. Finalmente, há a consumação daquilo que é o desejo, a esperança de cada um de nós que está aqui nessa batalha. Quando essa nuvenzinha aparecer e nós realmente entendermos, tivermos a certeza que o conflito acabou.